Período de férias chegou, o condomínio já está cheio, né? E tem uma rotina diferente e um alerta também importante. Criança de férias é sinônimo de mais movimento nas áreas comuns, visitas circulando, portões abrindo com mais frequência e aquela sensação de casa cheia. É um tempo de descanso, fato, mas também de redobrar atenção quando o assunto é segurança. É, porque tem a área da piscina, do parquinho, elevadores, garagem, acesso de visitantes, tudo isso vira cenário de diversão, mas também pode se transformar em risco se regras básicas não forem, né, ignoradas. E quando acontece, por exemplo, um acidente, né, quem que se responsabiliza? Condomínio, são os pais, a portaria? Há uma dúvida muito grande, né? Para ajudar síndicos, moradores e famílias a atravessarem as férias com tranquilidade, sem abrir mão da segurança e da convivência harmoniosa, a Alessandra Bravo está conosco hoje aqui no Condomínio Legal. Ela é especialista em direito condominial. Bom dia, Alessandra. Muito bom dia. Bom dia. Do ponto de vista jurídico, né, quais são os principais riscos quando há, por exemplo, crianças circulando pelas áreas comuns? Bom, primeiro, lembrando que criança, a partir de seus 12 anos, já deixa de ser criança, já entra como adolescente. E aí, antes disso, qualquer criança dentro da área comum sempre tem que estar com o responsável. O problema durante, não só agora na época de fim de ano, mas também durante todo o ano, normalmente os pais entendem que o responsável pelas crianças na área comum é o próprio condomínio e os funcionários, o que é errado. A responsabilidade são dos pais. Então, toda criança, quando ela desce para brincar, tem que ter uma supervisão. Tem alguns condomínios, por exemplo, que faz um grupo até de WhatsApp do que chamam até de clube das mães, alguma coisa do tipo, o que auxilia, porque daí você pode também ajudar entre elas próprias quem é que vai descer para ficar cuidando e olhando também essas crianças, porque sempre criança é criança, né? Um cai, às vezes machuca, ou às vezes também, né, acaba tendo uma questão brincando e acaba tendo uma certa confusão, tal. Então, há necessidade, sim, de ter sempre um supervisor, e isso é obrigado. Até porque a gente tem em trâmite também, que está no Congresso, uma responsabilização por parte do condomínio quando ver essas crianças sozinhas e caso aconteça alguma coisa. Porque o pior de tudo que pode vir a acontecer, na pior das hipóteses, né, é só a questão de briga entre eles, mas infelizmente, às vezes nós temos questões mais sérias, então é preciso sempre. Até pensando nisso, né, da supervisão aí das crianças, se não tiver ninguém, o síndico, ele pode fazer algum tipo de acionamento, tomar alguma medida? Sim, infelizmente, por exemplo, às vezes eu tenho condomínios, que tem crianças que ficam abandonadas no sentido de, a gente está falando 20 horas, 21 horas, 22 horas, crianças pequenas de 4, 5, 6 anos circulando na área comum do condomínio. É obrigação, sim, do síndico, como de qualquer cidadão, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo a denúncia. Não só no 90, mas também no Conselho Tutelar da sua cidade, aonde você estiver nos ouvindo. As crianças não podem ficar sozinhas na área comum. Sim, agora pensando dos profissionais ali do condomínio, porteiros, zeladores, seguranças, eles têm alguma responsabilidade também nessa supervisão, não só das crianças, mas dos visitantes? Bom, das crianças, claro, supervisão no sentido, se estiver acontecendo alguma coisa, reportar sempre para a administração ou diretamente para o pai de cada um. Mas não é responsabilidade dos funcionários do condomínio estar cuidando dessas crianças. Sempre isso tem que ser frisado, porque a gente tem muitos problemas judiciais derivados disso. Pais que mandam descer e acham que o condomínio que tem que ficar cuidando, quando não é responsabilidade. Agora, visitantes é a mesma coisa. Nós temos também crianças, né, que nessa período, principalmente de fim de ano, de férias, vão um coleguinha na casa do outro para poder visitar, e todos descem na área comum e acham que o condomínio que tem que ficar cuidando. E tem que ter regras até para utilização, porque, vamos dizer, dobra a quantidade de crianças, ou até triplica, né, dentro dessa área. Então, precisa ter um certo discernimento ali, brincando, e o condomínio, ele pode criar essas regras também internas para poder auxiliar.
Tem condomínios, por exemplo, que contrata empresas especializadas, claro, isso aprovado em assembleia sempre, e o auxílio até das mães que porventura estão trabalhando nessa época e não estão de férias também, para poder estar brincando, fazendo gincana com essas crianças, utilizando a quadra ou outras áreas, depende do condomínio, ou até tem condomínios que se filiam a algum local próximo para poder levar essas crianças. Então, isso assim, existem formas, mas a questão é ouvir, entre aspas, o eleitorado, né? Ouvir também as crianças, o que elas querem. E existe também uma questão do síndico mirim, e ele auxilia também no que ele poderia estar colocando ali, né, pela administração, no caso o síndico, para poder essas crianças também estarem participando. E querendo ou não, elas também são condôminos. Agora, os visitantes também têm que aprender as regras e as responsáveis por eles também obrigar a serem cumpridas. Agora, aproveitando esse gancho, né? Quem responde legalmente em caso de acidente com crianças nas áreas comuns, né? Como piscina, playground ou quadra? É o condomínio, os pais, os dois? Legalmente são os pais. Agora, se tem conhecimento que essa criança está ali e tem, por exemplo, a câmera ou o zelador viu, o funcionário, e não reportou, pode ser responsabilizado o condomínio, sim, por omissão de socorro, ou até por caso de lesão corporal, caso uma criança venha se machucar, ou até homicídio, né, quando acontece, porque infelizmente a gente tem alguns problemas desse tipo, dependendo da localização, ou até espancamento. Então precisa, aí se o condomínio viu, tem foto que foi mandado, ou vídeo, ou verificou nas câmeras, e não teve, ou tem conhecimento e não reportou aos pais, o condomínio pode responder por omissão. É importante, de repente, ter cláusulas, as regras, até num regimento ou num comunicado interno para garantir essa segurança sem ferir os direitos, Alessandra? O correto é sempre essas regras estarem muito claras no regimento interno, isso ser também colocado através de placas, né, informativas, nas áreas comuns do condomínio, não só em elevador, que em elevadores tem, crianças não transitam sozinhas nos elevadores, e sim, não deve, não deveria, não pode, a partir do momento que transitar, sim, notificar os pais, não continuou, multar, e dependendo do tamanho da criança, até notificação diretamente no Conselho Tutelar. Por vezes a gente tem crianças de 3, 4, 5 anos andando sozinhas nos elevadores o dia inteiro, subindo e descendo, perto da piscina, e isso não é a função do funcionário, os funcionários não são babás. Ou aí o condomínio, se for o caso, como eu disse, contrata então alguém para poder fazer essa responsabilização. De outra forma, a responsabilização é dos pais. E pode, em alguma situação, ter a advertência ou multa mesmo por não cumprimento dessas regras ou mesmo dos comunicados? Sim, tem que estar. Mesmo também que não esteja no regimento interno, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, a qual traz a previsão de obrigação de cuidar dessas crianças. Então, é uma legislação nacional que aí, a partir disso, pode ser aplicado. Mas eu oriento sempre colocar no regimento interno ou numa assembleia e comunicados espalhados na área comum do condomínio. Eu já tive problemas muito sérios com crianças abandonadas dentro de unidades que acabam saindo para fora da unidade. Eu tive um caso recente de uma criança de 3 e uma de 6 que ficaram sozinhos, os pais saíram, e isso aí a de 6 pulou, porque morava no térreo, e foi na portaria para pedir ajuda, porque ela queria comer, uma coisa simples, entre aspas, né? Só que daí a gente foi entender o contexto. Então, acontece isso muito em alguns condomínios? Acontece. Temos crianças que chegam da escola e ficam sozinhas também dentro da unidade. Não pode, criança não fica sozinha dentro da unidade. Nós temos vários riscos, desde uma sacada, como fogo, e criança é criança, né? É curiosa, vai mexer, é natural da idade da pessoa, mas tem que ter esses cuidados. Nem dentro das unidades pode ficar sozinha. Muito menos na área comum do condomínio. Tá, acesso a estacionamento, a piscina, a locais que podem, são assim, dependendo, temos problemas já, até com questões, né, de tentativas de estupro, alguma coisa, dependendo de onde está. Então, assim, né, localizado dentro da área comum do condomínio. Então, pais, criança fica sempre com o responsável. Por isso que eu sinto sempre o Clube das Mães, nem que seja assim, segunda-feira é 2 que vão estar lá cuidando das demais, enfim. Mas se você tem um responsável ali, um adulto, e está acompanhando essas crianças. É uma junção aí, né, da prevenção, também do diálogo, né, a aplicação das regras para que
tenha esse ordenamento, né? E também essa boa convivência, independente da época do ano, mas especificamente nessa situação do período de férias. Nós temos uma pergunta aqui do Gramari, ele mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Bom dia, doutora Alessandra, o Gramari. Eu gostaria de saber o seguinte, existe um seguro de responsabilidade dado ao síndico, principalmente aos síndicos profissionais. Esses acidentes com criança também são cobertos são obrigados a estarem cobertos por esses seguros, ou também não é? Isso foge à alçada do síndico profissional? Boa pergunta, Gramari. Nós tivemos a modificação, inclusive, da lei, né, de seguro, no dia 11 de dezembro. Então, tem algumas modificações agora que ainda vão entrar em vigência, mas vamos dizer, é muito novo, né? Vai fazer, bem dizer, uma semana, amanhã. Então, tem muita questão que vai ser modificada nos seguros, e até, inclusive, na questão de amparo, até amplitude do que os seguros cobriam, ou vão deixar de cobrir, ou que não cobrir, vão começar a cobrir. Agora, vamos dizer que vai ser um contrato mais bilateral, ou seja, vai poder se negociar, coisa que antes eram cláusulas fechadas, tá? Se eu pegar como era antes, se não a parte penal, se não o condomínio não tomou devida diligência, por vezes não vai responder. O ideal sempre é o síndico, mesmo se ele for um profissional, ele ter o seu seguro de responsabilidade específico do seu CNPJ sempre, não olhar a questão do seguro do condomínio. E se for um síndico orgânico, ele fazer o seguro de responsabilidade civil dele à parte. Isso é primordial também, para resguardar ele. Esses seguros dele à parte pode sim vir auxiliar caso precise. O do condomínio realmente entra naquela palavrinha que eu não gosto, mas é real, do depende. Tem que ver todo o contexto, se o condomínio tomou as diligências, tinha todos os informativos, fez as notificações, explicou para os pais, mandou advertência, enfim. Tem todo aquele conjunto que a gente chama probatório do fato, comprovando que o condomínio tomou as devidas precauções. De outra forma, infelizmente, a probabilidade é que não venha a ter esse pagamento. Alessandra Bravo, advogada e especialista em direito condominial, obrigada por tirar nossas dúvidas, dos ouvintes também, e até a próxima. Até. CBN, a rádio que toca notícia. Olá para você que nos acompanha no YouTube da CBN, eu, Taila